Quero saudar a todos com a graça e a paz. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, vamos dar continuidade no capítulo 7. Como eu falei na semana passada, nós estaremos nos debruçando aí pelo menos uns 3 domingos nesse capítulo 7, porque é um capítulo extenso. Então a gente vai hoje a partir do verso 10. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 10. E aí nós vamos fazer uma leitura, creio que até o 17 ou talvez o 18. 17, na verdade, né? Porque o 18 já entra um outro bloco de entendimento. E aí hoje a gente vai a partir do verso 10. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não se divorcie dela, ou dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Mas se o incrédulo se separar, que se separem. Nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. Isto é isso que ordeno em todas as igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, revelada nesse momento. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos instrua, Pai, e não permita que eu venha falar nada que não seja instruído pelo teu Espírito, Pai, porque se eu for falar algo de mim mesmo, impede, Pai, para que unicamente o teu Espírito possa ser glorificado nesta manhã. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós iniciamos essa série de palavras, vamos dizer assim, ou de respostas do apóstolo Paulo a questões sobre o casamento. Os irmãos vão lembrar que semana passada nós falamos que esse capítulo 7, Paulo está respondendo uma série de perguntas que a igreja de Corinto fez para ele. É como se a igreja escrevesse uma série de dúvidas que a igreja tinha e mandou para o apóstolo, e o apóstolo, lendo as perguntas, começa a respondê-las. Perceba que no versículo 1 ele vai dizer: quanto às coisas a qual vocês me escreveram. Então, há uma série de perguntas aqui que a igreja questiona, escreve ao apóstolo, e o apóstolo começa a respondê-las. E no começo do capítulo nós vimos a questão da responsabilidade quanto à vida a dois, né? Quando a responsabilidade do marido, da esposa, né? Do que pode, do que não pode se fazer dentro do âmbito conjugal, da ideia de ser solteiro, de ficar solteiro, né? Paulo vai aconselhar e vai dizer: olha, bom seria que vocês fossem assim como eu, né? Solteiros, né? E aí a gente entendeu o contexto da carta, o porquê Paulo vai aconselhar que você fique solteiro,
por causa do âmbito da perseguição, né? Era muito mais difícil você viver como cristão em família naquela época, porque, ora, o imperador ou os soldados romanos invadiam a casa e levavam a família toda. Então, era um sofrimento muito maior. É pior para mim você prender a minha filha, fazer um mal contra os nossos filhos, do que fazer contra nós mesmos, não é? Então, o sofrimento era maior. Então, Paulo começa a ensinar, a dizer que era bom ficar solteiro, né? Mas que por causa da imoralidade, por causa de toda a situação também, que se case, né? E hoje nós vamos ver agora a questão da separação. Vimos a questão de ser solteiro, vimos a questão de casar, e agora nós vamos ver a questão do divorciar. Pode? Não pode? Eu só vou pedir ao diácono Cristiano que, por favor, que diminua esse ar aqui. O pastor está tremendo. Não sei se vocês estão vendo, eu estou tremendo aqui. Está bem em cima aqui. Então, bota ele um pouco mais para cima. Desce, joga ele todo em Fábio ali. Pronto. Né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos nos ater a isso. E aí, logo, eu escrevi aqui um esboço, né, um rascunhozinho, supondo de qual seriam as perguntas que a igreja fez a Paulo. Eu fiz umas perguntas aqui, uns esboços de pergunta, que é como praticamente fossem as mesmas perguntas que estavam se fazendo a Paulo, certo? Não é que foi essas daqui, mas entendendo a resposta, subentende-se a pergunta. Concorda comigo? Se eu dou um tipo de resposta a você, no seu entendimento você, mas eu não perguntei isso ao pastor, por que ele está me dizendo isso? Né? Você entende a pergunta. Então, eu coloquei aqui o seguinte: posso me separar? Estava solteiro, comecei a namorar, encontrei uma jovem e tal, noivei, casei. Posso me separar? Acho que é a primeira pergunta que foi feita. E aí, volte ao texto no versículo 10. Ele vai dizer o seguinte: no entanto, ordeno aos casados, não eu, mas porque é melhor casar, versículo 10, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe. Perceba que Paulo, ele vai já iniciar a resposta dizendo o seguinte: olha, não sou eu que estou dizendo não. Quem é que está dizendo? É o Senhor. Você não vai jogar essa responsabilidade para cima de mim. Quem está dizendo isso é o Senhor. Então, se é o Senhor que está dizendo, cabe a nós o quê? Obedecer. Correto? Se fosse Paulo, eu ainda ia ter minhas dúvidas, né? Veja que é um apóstolo do Senhor, mas dentro desse contexto, ele tinha autoridade para falar, e ele estava falando em nome do Espírito de Deus, ele tinha o Espírito de Deus com ele, mas ele é enfático em deixar uma coisa clara para a igreja. Olha, não sou eu que estou dizendo. Quem é que está dizendo? O Senhor. Que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela se separar, que não se case ou que volte e se reconcilie com seu marido. Então, veja que a primeira pergunta que eu entendo que a igreja fez para Paulo é: posso me separar? Aí Paulo vai dizer: olha, não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Mas por que Paulo está dizendo isso? Não eu, mas o Senhor. Porque Jesus já tinha trabalhado a questão do casamento lá atrás. Os irmãos há de lembrar que lá em Mateus, nos judeus, né, os fariseus vão questionar Jesus em relação se poderia se separar. Perceba que há dois contextos diferentes. O contexto do judeu, que só casava com quem? Com judeu. O judeu só casava com judeu, não podia casar com gentio, não é? Então, aquele contexto lá era um outro contexto, mas dentro daquela ideia, Jesus já disse: olha, não se case, ou não se separe, né? Não se separe. Jesus já estava dizendo isso. E agora Paulo está falando para um outro público, que é um público
gentil, é um público que não tinha as leis de Moisés com ele. E aí ele vai dizer isso, olha, não é eu que estou dizendo, é Jesus, o Senhor. Jesus já tinha falado isso lá atrás. E eu estou dizendo para vocês agora, que a mulher não se separe. Porém, se vir a se separar, que não case de novo. Mas, pastor, por que Paulo está dizendo isso? Porque agora ele está dizendo que não se separe. E agora ele está dizendo, mas que ainda que venha se separar, que não case de novo, pode se separar? Não, não pode. Não pode separar. Mas a gente sabe que em determinados momentos, as pessoas, mesmo sabendo que não pode, faz. Não é? Eu sei que eu não posso, mas eu vou lá e faço. Aí, o que eu vejo aí, eu estou falando, Paulo está falando de mulher, mas quando ele está falando de mulher, se você vê no versículo posterior, ele vai falar do homem também, a mesma conotação, a mesma ideia, tanto do homem para a mulher, que ele está especificando, né, nas classes aqui, mas é para os dois, tá? O homem também não está falando para a mulher, não é isso. Falando para o casal, não é? O casal. E aí eu conheço pessoas, inclusive pastores, que já vai no terceiro casamento. Eu recentemente, não tão recentemente, mas acho que uns 2, 3 anos atrás, eu estava na sala da ordem dos pastores e nós estávamos examinando um pré-candidato ao ministério pastoral. Porque os irmãos, se não sabem, como é que se dá hoje para você ser ordenado pastor, né? Tem um pré-concílio na sala da ordem, onde é feito um questionário, você tem que responder uma prova escrita, 80 questões, você vai lá, responde, 80 questões. É o Enem do céu. É o dia inteiro lá, terminou a prova, aí vai para uma entrevista, né, com 3 pastores, 3 ou 4 pastores, para a gente questionar, perguntar àquela pessoa. Tudo isso é o pré-concílio. Passou nesse pré-concílio, a gente agenda o concílio na igreja, né? E aí vem 7 pastores, o mínimo, para passar aquela sabatina lá, né? Aquele concílio. Aprovado, marca o dia da ordenação. E aí eu estava exatamente nesse eu fui chamado para entrevistar um senhor, já era um senhor de idade, que estava querendo ser pastor. E aí eu perguntei a ele, você está há quantos anos casado? Né? E ele disse, com essa faz 5 anos. Eu disse, com essa? Você vai qual? No segundo casamento? Ele, não, eu estou no terceiro. E essa eu encontrei pela internet. Aí eu disse, rapaz, botei a mão na cabeça assim, Senhor, vem cá, pelo amor de Deus. Ajuda aqui que o negócio está ficando feio, né? O cara queria ser pastor, tinha separado da primeira, e ele explicou os motivos, e eu não vou entrar nos motivos. Separou da segunda, praticamente a mesma coisa, e a terceira ele achou na internet, aquele cara que só vive na internet e tal, eita que benção, Jesus está mandando. Aí arrumou, estão lá nesse período. Então veja que talvez suprimiu essa palavra, esse texto, né? Talvez essa pessoa leu rapidamente esse texto, porque Paulo está dizendo, olha, se você se separou por uma condição, alguma coisa, você não pode se casar de novo. Você sabia disso? Você não pode estar casando, casei agora, testei, não deu certo, vou arrumar outro, casei de novo, aí é o mesmo problema, pastor, mas parece que eu estou vivendo num limbo, tal, aí separa e vai testando, o que é isso? Não existe. Kleber Lucas, né? Vai no terceiro já, né? Então, não existe isso. Separou, meu amigo, vai ficar solteiro. Vai ficar... Agora, pastor, quando é que eu posso me separar? Vamos por parte, certo? Vamos por parte. Primeira pergunta, posso me separar? Qual é a resposta? Não. Aí a segunda pergunta, que no texto aqui, posso casar de novo? O que vocês acham? Posso casar de novo? Não. Né? Não deve, né? Poder você pode, não deve, é correto. O próprio apóstolo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem toda convém fazer. Então,
Primeiro ponto, vamos imaginar num conceito ou num contexto, tudo certo, tudo lindo. Estou casado, sou evangélico, sou cristão, minha esposa também é evangélica, é cristã, tudo nesse contexto da gente temor a Deus. Posso me separar? Não. Certo? Sem entender o contexto. Posso me separar? Não. Todavia me separei. Posso casar de novo? Não. Tem que ficar solteiro. Segura aí. Vai anotando as perguntas para o final. Segura aí. Ah, sim, então faça. Agora sim. Quais são as condições que eu posso me separar ou casar de novo? O texto vai dizer. Vamos voltar para o texto? Versículo 11 ou 12. Mas eu, aí Paulo agora está dizendo, mas eu, não o Senhor. Veja que ele agora inverteu as posições, né? No primeiro ele disse, olha, quem está dizendo não sou eu, é o Senhor, certo? Jesus, porque Jesus já tinha falado isso. Aí agora ele está dizendo, agora não é o Senhor, agora sou eu que estou dizendo. Se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consiste em viver com ele, não se divorcie. Qual é a condição aqui? O que está acontecendo? Eu aceito Jesus, a minha esposa não aceita. A minha esposa não quer viver da mesma forma que eu vivo, diante da fé em Deus. Eu vou me separar dela por causa disso? Não. Porque se ela consiste, se ela respeita, se ela está ali, não, eu não quero, mas eu dou apoio a você. Vá. Você não vai separar dela por isso. É tranquilo, né? Vamos continuar. Versículo 13. E se alguma mulher tem um marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não se divorcie dele. A mesma coisa. Eu sou uma mulher, casei, não era evangélica na época que eu casei, né? Vim para a igreja, eu entendi a palavra, entendi que Jesus me ama, que fez um plano para me salvar, morreu na cruz por mim, aceitei Jesus. Mas meu marido ainda não entendeu, não aceitou Jesus ainda, mas ele me respeita e ele consente naquilo, não vou me separar dele. Tranquilo, né? Vai chegar aí, viu, Ian? Vai chegar aí na sua pergunta. Continuar, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher. E a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora eles são santos. Por que Paulo está dizendo isso, santificado? Paulo não está dizendo que eu sou evangélico, minha esposa não é, eu vou ser salvo e ela também vai ser salva. Não é isso. Paulo está dizendo aqui de santidade na ideia de separação. Qual é o significado da palavra santidade? Separados. Separados. Ou também a ideia de fariseus. A palavra fariseu, né, significa separados. Eles se achavam separados da sociedade porque eles se achavam a elite, os caras, os santos, não é? A última bolacha do pacote, a última gota da Coca-Cola no deserto. Então, perceba que quando Paulo vai falar aqui que o marido incrédulo é santificado na mulher, é porque Jesus olha para aquela família e tem um amor diferente, porque tem um servo dele ali. Certo? Vou explicar melhor. Imagine que minha esposa não é evangélica, certo? Minha esposa não é evangélica e eu aceitei Jesus agora. Eu não vou me separar dela. Por quê? Porque ela está sendo santificada no Senhor através da minha vida. Então, quando Jesus me amou, eu aceitei, a graça dele me alcançou, eu e a minha família fomos separados. Hoje, a minha esposa, que não é evangélica, vai ser partícipe das bênçãos e das misericórdias da minha vida
que Deus vai dar. Entende? Quer um exemplo disso? Quer ver um exemplo? José no Egito. Ele estava na casa de Potifar. Potifar era crente, era servo de Deus, adorava outros deuses, não é? Mas a Bíblia vai dizer que Deus fazia o quê? Abençoava Potifar por amor a quem? A José. Então, aonde tem um servo de Deus, quem está em volta é abençoado, porque Deus ama. Entende? Deus abençoa o seu patrão, você sabia disso? O seu patrão, lá no seu emprego. Deus abençoa ele por amor a você. Aí, rapaz, depois que tu entrou aqui, olhe, tem chegado mais contrato, graças a Deus, Deus está abençoando, a venda está chegando. Rapaz, tu sois uma bênção. Aí você, não sou eu não, é Jesus. É a misericórdia nele nas nossas vidas. Então perceba que a ideia de separação, a minha esposa, que não é evangélica, é separada do mundo. Deus tem misericórdia dela por amor a mim, que sou um filho dele. E vice-versa. Por isso que Paulo vai dizer, olha, os filhos são santificados. Sabe por quê? Porque o filho é aquele que está fazendo de tudo, está nas drogas, está envolvido com tudo que não deve, mas o pai, que é evangélico, está lá na igreja dizendo, Senhor, aonde meu filho estiver, que o teu Espírito Santo cuide dele agora. Senhor, aonde a minha filha estiver, tem misericórdia, blinda ela com o teu sangue carnezinho, Senhor. Ela é evangélica, mas o Espírito de Deus está lá cuidando deles. Entenda a ideia agora? Por quê? Porque eu não vou separar da minha esposa, nem a minha esposa de mim, porque ela não é evangélica. Não. Vamos orar, confiar em Deus, que o Senhor vai alcançar do mesmo jeito. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Continuando. Verso 15, é? 15. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Agora aqui é uma outra situação. Veja que Paulo está dizendo, mas se o incrédulo se separar, se separe. O que é que Paulo está dizendo? Olha, pega o exemplo de novo. Eu sou evangélico, minha esposa não é. Aceitei Jesus. Quando eu cheguei em casa, olha, aceitei Jesus, Ele é o amor da minha vida. Sem Ele eu não vivo. Eu entendi que Ele é a minha salvação e eu quero morar eternamente ao lado dEle. Aí minha esposa vai para mim e diz, você vai morar eternamente ao lado dEle. Aqui dentro, não. Eu não quero. Eu sou de uma outra religião, eu sou kardecista, eu sou umbandista, enfim, eu não quero isso aí. Então a gente vai ter problema. Já estou dando a carta a você a partir de hoje. Não tem isso? Pode ser que tenha. Ou tem marido que, rapaz, tu vai para de novo, só quer saber, tu está tendo alguma coisa com esse pastor. Né? Tem gente que diz. Chega, ele está cheio do caquel em casa, bate em você, não tem um temor, não quer respeitar você, não quer que você sirva esse Jesus, aí ele pede o divórcio. Nesse contexto, Paulo permite. Essa é a resposta, Yane? É não, né? Segura aí, vai chegar na viúva. Então, a primeira condição que é permitido o casamento, o divórcio, é no conceito de que o incrédulo não quer viver a vida ao seu lado. Pede o divórcio, você vai ceder o divórcio. E nesse conceito você pode casar de novo. Nesse conceito você pode casar-se de novo. Certo? Continuando. Nesses casos, veja o que Paulo vai dizer. Nesses casos, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão. Paulo está dizendo, se está numa situação difícil, ele está te batendo, não está te respeitando, e vice-versa, porque tem homem que apanha da mulher também. Né? Tem homem que apanha da mulher. É o que, Eduardo? Tem homens ali atrás que coçou a cabeça. Luiz Carlos não, né? Está tranquilo, Luiz Carlos aí, né? Tá certo.
Então, veja que dentro de um ambiente que não há respeito, não há temor a Deus, não há condição, pode se separar. E Paulo ainda vai dizer que o irmão nem a irmã vai ficar sujeito à servidão. Pastor, ele dá em mim, pastor, mas a Bíblia diz que eu não posso me separar, eu tenho que apanhar calada, Jesus. Que é isso? Não. Me diga o nome dele, o endereço, que o primeiro a ligar para a polícia sou eu. Eu disse isso para um casal já. Não foi daqui. Já disse para um casal. Cheguei para ele, né, que ele tinha batido nela, e eu disse para ele, essa foi a primeira e a última, que eu estou sabendo e eu espero que ficarei sabendo. Mas se eu souber mais uma vez, eu serei o primeiro a lhe denunciar. E ele se irei lhe denunciar. Porque a parte da agressão já é outra instância. Já é outra instância. Já saiu muito do contexto eclesiástico. Não é? E eram 2 cristãos, para piorar a situação. Então, nesse contexto, você não irá ficar sujeita à servidão. Você vai, Senhor, é com lágrima nos olhos, com muita dor, mas abençoa ele, abençoa ela. Salva Jesus. Não é? Mas me ajuda a viver a minha vida. E aí, você segue a sua vida. Continuando. Pois Deus nos chamou para vivermos em... Olha para aí, né? Ele conclui, que coisa bela, né? Deus nos chamou para vivermos em paz. Tem gente que está sofrendo calado ali, né? Como diz a minha avó, morrendo na tuia, e não pede ajuda, não, sabe? Um conselho que eu dou aos irmãos que estão aqui, se você tem alguma dificuldade no matrimonial, não chegue ao estágio final sem antes conversar com o pastor, sem antes procurar ajuda, né? Porque Deus vai mostrar ferramentas, né, de como salvar o casamento, né, da condição da gente trabalhar. E o divórcio é a última instância, a gente sabe disso. Dentro desse contexto, que não tem mais respeito, né, que ele é incrédulo, enfim. Pastor, eu sou evangélico, ela também quer separar. Eu não aprovo. Não tem abertura para isso. Mas a gente decidiu, a gente é autônomo, a gente faz o que quer. Amém. Está em pecado. Entenda isso. Que não há respaldo bíblico para essa decisão. A gente vai lutar até o último suor para tentar reverter o quadro e ter um casamento sadio. Por quê? Porque se Deus está no meio, se Jesus está no meio do relacionamento, vai ser restaurado em nome de Jesus. Então, caminhamos. A ideia de já respondendo também, porque se a gente, para responder essa pergunta, a gente precisa ir lá em Mateus, né? Então, essa é outra condição do falecimento de um dos cônjuges. Versículo 39. Já foi lá na frente ela, né? Cadê Timóteo? Timóteo está por aí. Timóteo está criando uma viúva negra. Estou brincando. Nem casou ainda. Tranquilo. Quando há o falecimento, Iane, que é no versículo 13, mas Jesus vai falar isso em Mateus capítulo 19 também, que faleceu, né, você ficou viúvo, você tem liberdade de casar novamente. Né? Então, são as únicas condicionantes. Falecimento, né, você está viúvo, você ficou ali no ambiente. Tem gente que diz, pastor, não pode matar o marido. Não pode. Tem gente que quando fica viúvo não casa de novo, porque diz o seguinte, pastor, não vamos casar de novo, porque no céu não vai ter bronca, não vai ter problema. Se eu casar e chegar com a outra lá, aí imagina as duas se encontrando lá no céu, né? Veja o problema. Mas lá todo mundo vai ser irmão, tá? Não vai ser irmão. Né? Ia fazer, né? Já fez?
pastor, vou casar de novo, aí meu marido está lá no céu me esperando. Quando eu chegar lá com o outro, vê que confusão lá em cima. Não vai ter isso, porque lá todos nós seremos irmãos, né? Essas questões terrenas não serão trabalhadas lá, né? Versículo 16, para terminar. Verso 17, né? Isso, 16 e 17 para terminar. Pois como sabes, ó mulher, se você salvará o teu marido? Ou como sabes, ó homem, se você salvará a tua mulher? Uma pergunta interessante, né? Isso aqui é uma ideia que eu, particularmente, pego esse texto aqui para trabalhar a ideia de casamento misto ou de julgo desigual. Namoro entre pessoas que não têm o mesmo pensamento. Não pode advogar nem aconselhar isso. Por quê? Ah, pastor, mas ele é tão bonito, é tão jeitosinho, só não é evangélico. Namoro evangelista, né? Namoro cristão é evangelista, realmente. Minha irmã, pule fora. Sabe por quê? Sabe por que você tem que pular fora? Porque ele não pensa igual a você. As coisas que ele tem é visão de mundo. Então, tudo que para ele é permitido, para você não é. Entende a ideia? Então, Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó, como é que você tem autoridade ou acha que vai dizer, ah, mas Deus vai salvar ele. Ah, mas ela vai ser salva. Tem muita gente que tem isso, né? Ah, eu estou com ela porque eu vou trazê-la para a igreja. Vou dizer a você, tem mais 80% de chance de você sair do que ela vir. É mais, o percentual está mais para o lado de você ir para o mundo do que ela ou ele vir para a igreja. Ou muitas das vezes, e aqui eu não estou julgando ninguém, longe de mim, em nome de Jesus, Deus sabe do meu coração, mas eu já presenciei em muitas igrejas que passam aí, normalmente ou ele ou ela vem para a igreja, aceita Jesus com intenção nele, no namorado ou na namorada. Não é por Jesus. É porque os pais dizem, olha, só namora quem é da igreja. Para você namorar, você tem que ir para a igreja. Aí o cara vem, estou aqui na igreja, mas não mudou nada, não é por Jesus, é pela companheira ou pelo companheiro. Entende? Então perceba que Paulo está dizendo o seguinte, verso 16, como sabes, ou como é que você sabe, ó mulher que se acha esperta, ó homem que se acha esperto, que a pessoa vai ser salva? Então, nós não podemos advogar a questão de casamento misto ou de julgo desigual. Me permita um exemplo do nosso irmão Leandro, que casou recentemente. Nós realizamos o casamento com todo prazer, com todo amor, e celebraremos outros. Né? Por quê? Ele é evangélico, ela não é, ela está sendo separada, ela é santificada no Senhor através da vida de Leandro. Foi isso que a gente viu aqui, não foi isso? Agora, eu sou jovem, cristão, tudinho, aí eu chego, vou no mundo, não sei nem quem é a pessoa, pastor, eu quero casar com aquela ali. Mas eu não vou casar, não. Não vou casar. Por quê, pastor? Porque isso a gente chama de julgo desigual. Mas só porque ela não é evangélica, não é só porque ela é evangélica, é porque eu não vou ser responsável de botar a mão na cabeça de um relacionamento onde Jesus não é o centro. Ou do pensamento é diferente. Você vai vir para a igreja, ela vai estar na mesa do bar. E você tem que ficar caladinho e entender. Você quis. Aí eu, pastor, vou botar a mão sobre isso, vou abençoar. Se eu nem sei se Deus vai salvar, não vou. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, é uma carta prática. É uma carta prática. Né? Então, quem não está vindo está perdendo aí. Talvez você discorde de mim, mas eu faço igual Paulo aqui. Não é eu que estou falando, é Deus. Então, você vai reclamar com ele. Então, posso me separar? Não. Dentro do âmbito cristão? Não. Posso me separar se minha esposa ou meu marido não é evangélico? Não. Só se ele quiser.
Se ele está propiciando uma situação que não está tendo solução, aí sim. Depois que eu me separei, que ele não era evangélico, posso me casar de novo? Pode. Ele faleceu, posso casar de novo? Pode. Somos cristãos, teve um problema aí e tal, às vezes separou, posso casar de novo? Não. Pastor, eu já estou no 3º casamento. Rapaz, talvez o problema não seja os outros, seja você.